Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa, e hoje, gente, nós vamos então ter a nossa primeira aula de literatura sobre o pré-modernismo. Gente, essa vai ser a nossa primeira aula, a gente tem mais uma para abordar então esse... Não, a gente não pode chamar bem de uma escola literária, mas sim um período histórico da literatura. É até complicado, a gente já vai falar melhor sobre isso. Bom, gente, para falar então de pré-modernismo, a gente precisa ir um pouquinho para a história. Normal em literatura, a gente sempre recorre à história. Então, gente, o contexto histórico aqui do pré-modernismo, nós temos o quê? O neocolonialismo, ou seja, é a disputa dos países europeus por regiões da África e da Ásia. Por que neo, gente? Neo, novo. Nós já tivemos anteriormente, então, a parte de colonização das Américas, onde, por exemplo, o Brasil foi colonizado, então, por Portugal. E esses países europeus, depois, eles também foram colonizar a África e a Ásia. Lembrando, na África nós temos países também que foram colonizados por Portugal. Por exemplo, Cabo Verde, Angola, que são países que também falam a língua portuguesa. Então, gente, por conta disso, nós temos novas formas de interpretar, então, a nossa realidade. Lembrando, história e sociedade, ou seja, história e sociologia, se a gente for colocar nas disciplinas, elas estão muito ligadas. Por quê? Aconteceu algo na história, ele influencia diretamente a análise social também. Nós temos aqui no Brasil, gente, em 1894, a posse, então, do Prudente de Moraes, que foi o primeiro presidente civil do país. Por quê? Anteriormente, nós tínhamos, então, a República da Espada. Por que ela recebe esse nome? Nós tínhamos somente capitães, pessoas que tinham cargos militares. Então, durante muito tempo, nós tivemos presidentes militares. Cuidado! Nós estamos no ano de 1894, nós não chegamos ainda na época da ditadura. E depois, gente, esse período, que a gente tem o Prudente de Moraes, então é a transição para o que a gente vai chamar de República Velha. Também, gente, é um período onde nós vamos ter, então, o domínio de São Paulo e Minas Gerais. Por quê? Aqui a gente vai ter a política do café com leite. Porque ele vai ficar alternando o poder entre Minas, representada pelo leite, e São Paulo pelo café. Então, o que acontecia? Eu, representando Minas Gerais, era presidente, então, nesse período. Aí, quando eu estivesse no final do meu mandato, o que eu deveria fazer? Deveria, então, apoiar um candidato de São Paulo. E assim, por consequência, um ia apoiando o outro e sempre alternava São Paulo, Minas Gerais. Só que, gente, depois lá na frente, o que acontece? Um deles resolve não fazer isso. E quem assume o poder, então, é o presidente mais conhecido da história do Brasil, que é Getúlio Vargas. Também, gente, nós temos, então, o surto urbanístico e crescimento industrial. Por quê, gente? Nós temos, então, o surgimento de indústrias aqui no Brasil. E com isso, gente, as pessoas buscam ir para a cidade. Por que buscam ir para a cidade? Porque lá, gente, eles conseguem, então, ter uma condição de vida um pouquinho melhor. Também, então, gente, nós temos o aumento com isso, da classe média com ideais reformistas, que também vinham acompanhados de jovens militares que seguiam o positivismo. Gente, o positivismo, então, ele é uma corrente da sociologia, onde eu só posso acreditar naquilo que pode ser provado pela ciência. Se não é provado, então eu não posso acreditar. Para quem segue, então, o positivismo, tá, gente? Então, há casos, o Exército Brasileiro, por exemplo, ele segue essa linha de pensamento. Então, coisas que podem ser provadas, então, aí acontece o positivismo. Aqui no Brasil, gente, também a gente está vivendo um tempo bastante conturbado aqui, uma época bastante complicada. Porque nós tivemos, por exemplo, a Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos aconteceu na Bahia, a gente tem a cidade de Canudos lá, onde Antônio Conselheiro se auto-intitulava o novo Messias. E ele fez o quê? Ele construiu uma cidade, independente dentro da Bahia, onde então as pessoas viviam lá e levavam a vida. Só que para o presidente da época, isso não foi visto com bons olhos. O que ele fez? Ele pegou e mandou o exército brasileiro até lá e tentar destruir essa cidade. Foram 3 tentativas.
As duas primeiras, o exército brasileiro perdeu. Na terceira, gente, o exército brasileiro foi lá e conseguiu, então, acabar com Canudos. Só que qual que é o problema aqui? Canudos, gente, nós tínhamos uma população bastante grande e as pessoas não tinham acesso a armas, diferentemente do nosso exército. Então, a gente coloca que não foi uma guerra igual, porque o exército tinha armas, enquanto eles não tinham. Nós também tivemos a revolta da vacina, que foi o quê? Nós tínhamos como ministro da Saúde Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz, então, criou uma campanha de vacinação para a população brasileira. Só que as pessoas consideravam que essa vacina era para matar eles. Então, eles pararam dessa forma de, então, querer essa vacina e falaram que não iam ser vacinados. Então, essa revolta, gente, o nome é bastante autoexplicativo. E, por último, nós tivemos a revolta da Chibata. Essa daqui poucas pessoas lembram, mas essa revolta foi de soldados da Marinha Brasileira negros, porque eles achavam muito injusto que eles apanhavam mais que os soldados brancos. Então, eles se revoltaram, tomaram um navio e eles estavam ali, né, na cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade litorânea. Ou seja, eles falaram, a gente vai destruir a cidade do Rio de Janeiro. Mas, obviamente, foi tudo controlado e, infelizmente, né, eles não alcançaram o objetivo deles naquela época. Então, gente, o pré-modernismo, nesse contexto histórico totalmente conturbado, nós temos as seguintes características: a mescla de estilos, a denúncia social, o regionalismo e a ficção e realidade. Gente, então eu não posso falar que tem um tipo de literatura que prevaleceu aqui no pré-modernismo. Isso é bastante variável, porque eu tenho essa mescla. Além disso, a denúncia social, ela serve então para mostrar o que realmente está acontecendo em diferentes regiões do Brasil. Também, gente, eu vou mesclar realidade com ficção. Então eu vou pegar isso que está acontecendo em certa região, mas eu também, gente, vou incrementar essa história, trazendo coisas que realmente não aconteceram. Primeiramente, nós temos, então, o Lima Barreto, né, o nosso primeiro autor pré-modernista. Ele faz, gente, personagens representantes das classes mais baixas da sociedade carioca. Por quê? Ele faz parte, gente. O Lima Barreto, talvez aqui na foto não dê para perceber tanto, mas ele era negro. Então, ele é um cara negro que vem realmente do subúrbio carioca. Então, gente, ele vir desse subúrbio, ele vai escrever, então, a respeito do que ele conhece, do que ele vivenciou. Lembrando, ele tem um preconceito pela classe social e pela cor da pele dele. Além disso, gente, o Lima Barreto, ele não tem uma história de vida muito feliz, tá? O pai dele, né, era alcoólatra, depressivo, e ele seguiu o mesmo caminho do pai. Tanto que o Lima Barreto morreu com cerca de 41 anos. Também, gente, ele faz a aproximação do real com o ficcional. Então, ele traz um fato e mistura com a ficção. E ele também, gente, tem uma atenção especial aos fatos históricos e costumes da época. Então, aqui a gente tem um registro bastante grande de como era a sociedade carioca da época, então, do Lima Barreto. Além disso, gente, ele também tem uma consciência do contexto brasileiro e seus problemas. Então, gente, ele não vai disfarçar, porque ele tem isso muito consciente, faz parte dele. Então, por isso, vai ser bastante escancarado isso. Além disso, ele traz um tom coloquial para sua obra. Por quê? Ele tem uma linguagem despreocupada e até bastante simples. E o livro mais conhecido dele é O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Esse livro, gente, resumindo bastante a história, conta a história de um cara que quer instituir no Brasil o idioma oficial, o tupi, e não ser mais a língua portuguesa. Só que o que acaba acontecendo, gente? Ele é dado como louco e acaba sendo morto. Ou seja, ele acaba sendo traído, então, pela pátria que ele tanto defendeu. Na sequência, nós temos o Monteiro Lobato, que com certeza todo mundo conhece. Ele vai falar, gente, sobre a decadência de cidades da antiga região da cafeicultura do Vale do Paraíba.
Ele também vai falar sobre o abandono do caboclo e o tipo humano característico dessa região. E ele vai criar um personagem chamado Jeca Tatu. Gente, o Monteiro Lobato, todo mundo conhece ele pelas histórias infantis que ele conta. Mas ele também tem um papel bastante importante nessa denúncia social. Ele vai trabalhar justamente com a galera que é esquecida socialmente. E ele vai explorar essa região do Vale do Paraíba, porque é a região que ele pertence. Então vai ser a região que ele vai explorar. Lembrando, gente, o Jeca Tatu é um personagem que é o típico, morador de interior abandonado. E as pessoas classificavam ele como preguiçoso. Mas, na verdade, ele tinha uma doença que popularmente é conhecida como amarelão. Depois que ele sara dessa doença, ele deixa, então, de ser preguiçoso. Também, gente, ele vai seguir a tradição realista do conto de final inesperado, ou seja, os finais não são previsíveis dentro do Monteiro Lobato. Ele vai ser, gente, o criador da literatura infanto-juvenil brasileira. Ele vai mesclar, então, a realidade, a fantasia e o universo cultural infantil brasileiro. Usa linguagem coloquial e simples. Gente, lembrando, ele não escreveu um livro chamado Sítio do Pica-Pau Amarelo. O que acontece? Ele tinha um livro chamado Reinações de Narizinho e a partir desse livro, então, foi criada a série que todo mundo com certeza já assistiu. Aí nós temos o Augusto dos Anjos. Ele, gente, é bem peculiar, porque ele é pré-modernista, ele é simbolista, ele é parnasiano, mas ele também é impressionista. Então, ele se enquadra em várias escolas literárias. Então, os poemas dele são classificados como científico, filosófico, pessimista. A arte, para ele, é como uma ruptura com o passado. Por quê? Ele usa o cientificismo, então ele vai usar a ciência como base para sua poesia. Ele vai trazer questões metafísicas e tendências simbolistas. Então, ele trabalha com essa questão do símbolo. Ele utiliza, então, o soneto de versos decassílabos, com 10 sílabas poéticas e rimas. E também vai utilizar muitas figuras de linguagem. Então, um exemplo de poema dele é o Psicologia de um Vencido. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro, desde a epigênese da infância, a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe minha boca uma ânsia análoga à ânsia, que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra. Anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos, na frialdade inorgânica da terra. Gente, primeira coisa, nós podemos perceber que ele usa umas palavras não tão comuns. Por quê? O Augusto dos Anjos, ele estudava muito biologia e medicina, autodidata. Não que ele atendesse como médico, até porque isso naquela época já era errado. Então, o que ele faz? Ele traz todo esse estudo dele para a poesia. Então, ele traz essas palavras diferentonas. Também, gente, nós temos aqui versos íntimos. Vês? Ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem, que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma o fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja esta mão vil que te afaga. Escarra nessa boca que te beija. Aqui, gente, nós podemos perceber que ele é bastante violento até no que ele traz, Ele fala que o beijo é a véspera do escarro. Então a pessoa vem com carinho, mas depois também ela vai ser bastante cruel, ela não vai pensar duas vezes. Aí nós temos também outro autor, que é o Graça Aranha, que ele vai escrever então um livro chamado Canaã, que é classificado como um romance-ensaio ou um romance de tese. Ideias contidas no romance são mais importantes, mais relevantes que o enredo.
Também é considerado romance por concentrar as características convencionais, a constante debate de ideias. São 3 temas, então, que nós temos nesse livro: o atraso social brasileiro, o papel da imigração e a busca de um sentido para a existência. Ao final, temos uma visão otimista do autor em relação ao futuro do Brasil. Gente, o Graça Aranha, ele é um autor que ele vai estar no pré-modernismo, mas vale lembrar que depois a gente vai estudar ele, então, na Semana de Arte Moderna. Ou seja, ele vai aparecer, sim, posteriormente, na Semana de Arte Moderna. E por último, nós temos o Euclides da Cunha, que escreveu um livro chamado Os Sertões, que acompanha, então ele vai acompanhar como repórter a fase final da campanha de Canudos. A partir das reportagens feitas sobre Canudos, ele constrói então a narrativa. Ele era apoiador do governo, porém, ao ver a tragédia e a disparidade de forças, muda sua perspectiva. Vê na guerra o símbolo do abandono do homem do sertão. E esse livro é dividido em A Terra, o Homem, a Luta. Gente, aqui o Euclides da Cunha, ele vai escrever um livro onde ele vai relatar então todos os horrores de Canudos, claro, sempre com um pouquinho de ficção. Nós temos então A Terra, é uma análise geográfica da região, o Homem, uma análise sociológica, e A Luta, uma análise histórica, ou seja, é um livro bastante importante para diferentes áreas. Bom, gente, espero ter ajudado vocês nessa aula de pré-modernismo. Até a próxima!